Olá, mamães, bom dia para quem está nos acompanhando. Hoje eu decidi falar então sobre a cognição de 2 a 3 anos e o autocuidado de 3 a 4 anos, que é a idade do Rafael, tem 3 anos e meio. Se vocês quiserem a idade de 4 a 5 anos, vocês me avisem, né? Quem tiver filho um pouquinho maior, ou de 0 a 1 ano, eu também tenho essa lista. Eu até acho que eu vou fazer, porque como eu vou estar aqui nesses 40 dias, e eu vou ter que ter muito assunto, né, pra fazer isso. Eu acho que paralisou aqui um pouco, porque entrou uma chamada. Hoje eu vou começar pela cognição, de 2 a 3 anos, tá? O que a tua criança deveria fazer com 2 a 3 anos? Mas se a tua criança não faz, não tem problema, pessoal. Isso é só um marco, né? É só para vocês saberem se a criança já faz. Se a criança não faz, vocês anotem. Hoje eu passei a madrugada inteira pensando como que eu ia ensinar o Rafael a comprido e curto, né? Porque eu fiquei pensando nisso. Então, é só para pensar, não é para se desesperar que a criança não faça algo. Então, assim, ó, a criança, ela encontra determinado livro quando solicitado. Meu filho, ele não faz, ele já tem 3 anos e meio, mas ele não faz. Ele completa um quebra-cabeça de encaixe de 3 peças? Sim, meu filho já faz. Nomeia 4 objetos comuns em figuras, né? Tu aponta para alguma coisa, ele já tá nomeando. Meu filho, ele não fala, mas ele nomearia se ele pudesse nomear, porque ele faz pelo uso dos PECs, então ele sabe, isso ele sabe. Nomeia 4 objetos comuns em figuras, é isso. Desenha uma linha vertical imitando um adulto. Meu filho não faria. Desenha uma linha horizontal imitando o adulto. Ele também não faria. Por que o Rafael ele é muito aversivo à imitação? Então, assim, ele não te olha, ele não olha tanto nos olhos, então ele é difícil para ele imitar. Aqui tá escrito aqui, ó, copia um círculo. Ele tá aprendendo na terapia, agora com 3 anos e meio. Então ele tá copiando um círculo, mas não é um círculo perfeito. O Rafael, ele tem uma dificuldade com um perfeito, ele faz do jeito dele, sempre foi assim. Emparelha objetos com a mesma textura. Aponta o pequeno e o grande quando solicitado. Não, meu filho não aponta nem o pequeno nem o grande. Desenha imitando um adulto. Não desenha imitando um adulto. Emparelha 3 cores. Olha, se tu explicar para ele, explicar não adianta, mas se tu botar ali, eu acho que ele até imita, tá? Ele emparelha 3 cores. Coloca objetos dentro, em cima e embaixo de um recipiente dado a ordem. Ele tá aprendendo em terapia o que é em cima, o que é embaixo. Deixa eu ver o que mais. Dentro ele já sabe colocar. Mas nada é muito assim pro Rafael, assim, ai, ele sabe fazer isso tão bem, é maravilhoso. Não. Tu tem que dar o modelo e não é com ajuda, mas tu dá o modelo mais de uma vez para ele entender o que é para ser feito. Como é que é na casa de vocês aí? Deixa eu ver o que mais aqui. Nomeia objetos quando ouve o barulho que fazem. Por exemplo, é um avião. Ele sabe que tá passando o avião. Ele nomeia. Nomeia o carro. Monta um brinquedo de encaixe de 4 peças. Sim, meu filho gosta de encaixes, ele nomeia. Ele monta. Nomeia ações em figuras. O que está fazendo? Por exemplo, se tu pega um livro e aponta e pergunta o que está fazendo, ele sabe dizer? O filho não fala, não faz. Emparelha formas geométricas com a figura da mesma? Olha, teria que também dar um modelo, né? Emparelha formas geométricas. Ele sabe o que é formas geométricas. Só que eu não sei se ele iria emparelhar, né? Teria que também ser muito bem feito, muito bem explicado e através da terapia ele saberia fazer. E a última é empilha 5 ou mais argolas em uma vara na ordem.
Não sei o que isso exatamente significa. Empilha 5 ou mais argós em uma vara na ordem. Na ordem qual, né? Teria que ver também qual é essa ordem para ver se ele faz. Mas o filho de vocês faz isso de 3 a 4 anos, não é tão difícil se for neurotípico. Se for atípico, isso não é uma competição, né? É só mais para vocês saberem mais ou menos o que faz. Eu vou ler aqui o autocuidados de 3 agora a 4 anos, que é a idade do Rafa, tá? Amanhã eu faço o autocuidados de 2 a 3. O autocuidado é uma das partes que mais vale a pena a gente, como mãe, a gente fazer terapia. Por quê? Porque a gente quer que eles se tornem um pouco independentes ou totalmente independentes. Para quem não sabe, o Rafael, ele é nível 2, então com certeza a gente torce que ele fique mais perto do 1 durante a vida, mas por enquanto ele é 2, mais chegado pro 3 do que pro 1. Mas assim, vamos verificar se o filho de vocês com 3 a 4 anos fazem isso. Alimenta-se sozinho por toda a refeição? Não. Rafael, ele só se alimenta sozinho lá na escola, tá? Com um pouco de ajuda, não totalmente sozinho. Ele é aversivo a se alimentar sozinho. Veste-se só, precisando de ajuda apenas quando há malhas ou camisetas de golas fechadas ou botões ou fechos? Não. De jeito nenhum, meu filho nem pensa em se vestir sozinho. E eu também nem imagino ele se colocando qualquer peça sozinho, porque ele é muito assim, sei lá. Tipo, ele parece um bebezão, sabe? De repente a culpa até seja minha dele não fazer nada disso, né? Enxuga o nariz quando lembrado. Olha, quando tu pede pra ele fazer assim, o pai tá ensinando agora. Não sei se isso aí vale. Acorda seco 2 manhãs por semana? Não, só se ele não bebesse a mamadeira. Mas como ele bebe a mamadeira antes de dormir, não. Ele tá sempre com a fralda bem molhada. Se menino urina no sanitário em pé? Não, eu nem tentei desfraldar o Rafael ainda. Veste-se e despede-se sozinho, exceto quando botões e fechos, 75% das vezes. Ali não tá repetindo, que agora eles estão falando assim, se ele consegue com fechos e botões 75% das vezes. Não consegue, nem tento. Fecha a roupa com fechos de pressão ou gancho? Não, também não consegue. Assou o nariz quando lembrado? É isso que ele tá aprendendo com o pai, um pouquinho fazer isso, né? Mas o meu filho não sopra, então eu não sei, pra ele tudo é um pouco complicado. Mas ele tá tentando. Evita perigos corriqueiros, por exemplo, caco de vidro. Olha, eu nunca quebrei nada pra saber disso, mas ele não evita muito a coisa não, porque eu acho que ele não tem muita noção. Se a gente tá na rua, eu falo para, mas eu não sei se ele só me obedece o para ou se ele entende o carro. Acho que ele não entende. Pendura a roupa no cabide e põe no armário quando pedem? Não, nunca fiz isso, nem tentei. Escova os dentes quando recebe instrução? Aleluia, faz isso. Coloca luvas? Não, ele detesta luvas. Já tentei e ele não conseguiria colocar. Desabota botões grandes. Sabe aqueles botões que até os terapeutas têm? Não sei se ele faria. E calça as botas, calça o sapato. Não, também. Não faz nada disso. Ai, gente, não é fácil a gente... até pra mim, sabe? Eu falo isso, mas eu também não fico focada nessa lista. É mais ou menos pra te saber o que o teu filho tem que estar sabendo fazer, né? Eu acho até... chato a gente falar, né, que nosso filho não faz isso, não faz aquilo, né? E o que ele faz de bom? Meu filho, ele faz várias coisas de bom, né, também. Mas isso aí é pra vocês também fazerem um checklist pra vocês saberem depois o que fazer. Vocês querem que eu faça o autocuidado do 2 a 3 anos hoje ou amanhã, se alguém quiser responder?
senão eu faço hoje, mas é bastante coisa, tá? Então eu vou falar, né, sobre o meu jejum, que hoje eu entro no 4º dia, enquanto se alguém quiser responder o que quiser aí. Então, hoje eu vou falar sobre o versículo do Joel 2:12, que é sobre o jejum também. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Eu escolhi essa. Achei que é válido porque a gente está fazendo, quem está fazendo o jejum. E por que a gente faz o jejum? A gente decide tirar algo das nossas vidas, só que às vezes a gente não se dá conta o motivo, né, do porquê que a gente vai tirar aquilo. Se for fácil para te tirar o café, não é o café que tu tem que tirar. Se for o açúcar, que já é mais complicado para nós mulheres, já fica bem mais pesado, né? Porque a gente às vezes pensa, eu vou comer um chocolate porque eu não tô bem, eu vou comer um doce porque eu não tô bem. Só que o que a gente tem que lembrar no jejum é que só Deus pode preencher o nosso coração e o nosso vazio. Então não é o chocolate, não é a ida no shopping. Agora também, assim, tem gente que faz o jejum e aí compra mais, né, por impulsividade, mas a gente tem que se voltar ao motivo do jejum e oração, que é para a gente descobrir o porquê que a gente ficou afastado do Pai, porquê que a gente ficou afastado de Deus. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre que eu me afastei de Deus quando eu tive o diagnóstico do Rafa, não no primeiro momento. No primeiro momento eu tava ali pedindo e tal, de repente eu fiquei bem ruim, né? Eu comecei a questionar tudo, eu comecei a questionar Deus, o motivo do porquê que o Rafa era autista, né? E por que não um milagre também? Então, assim, eu me afastei, né? Parei de ir na igreja também por causa da pandemia, mas eu parei de ir na igreja por mim, por pensar assim, não é que Deus não me ama, mas assim, por que com o Rafael? Né? Por que ele? Por que com a gente, né? Ele é uma criança tão que poderia, né, ser o melhor do mundo aí, não ter problema, a gente só tem um filho. Como é que vai ser no futuro com ele? Então eu tive minhas lutas aí, tenho ainda também, sabe? Eu sempre digo que no autismo é vírgula, não é ponto final. Então às vezes a gente fica chateado com Deus, né? Por um monte de coisa. Eu coloquei aqui que a gente deve confessar para Deus o que tá nos afastando dele. Então a gente tem que falar a verdade, né? Falar, olha, eu tô bravo porque eu não queria um filho autista, eu queria um filho perfeito, porque a gente não quer um filho perfeito para nós, gente. Eu não quero um filho perfeito para mim. Eu viveria com o Rafael, eu amo o Rafael, mas eu tenho muito medo do que vai acontecer com ele no futuro. Então isso que acaba comigo, né? São noites não dormidas, são pensamentos ruins, pensamentos descrentes, sem fé, porque eu fico pensando, eu não vou viver para sempre, né? Então se eu não vou viver para sempre, quem que vai ficar com meu filho? Né? Então essa é a minha dúvida. Mas para vocês que ficaram aí até o final, se vocês quiserem saber sobre o autocuidado de 2 a 3 anos, comentem aqui para mim. Uma pessoa tá falando aqui que também não pensa nela e que o problema é o mundo. O problema é o mundo e o problema é o depois que a gente falecer, porque eu tenho 40 anos e eu não vou durar para sempre, infelizmente, e o meu filho vai ficar sozinho. E a gente tá num Brasil onde não tem esse acolhimento. Obrigada, Cristine. Tá na torcida, vai dar tudo certo, mas é no tempo de Deus. Eu tô trabalhando a paciência e fazendo esses... Eu tô vindo aqui, vou vir aqui 40 dias por mim também, porque eu quero provar que tá tudo bem se não acontecer no tempo meu. E me dói falar isso, vai acontecer no tempo dele. E essa liminar vai sair, e quando sair eu vou festejar muito. Eu sei que vai vir outras batalhas judiciais, mas eu quero muito que isso saia, gente. Eu quero muito. Eu tava falando com Deus agora, dizendo,
não é por mim, é por ti tudo isso que eu tô fazendo e tudo isso, né? Gente, o que eu mais quero é que o Rafael vá pra frente. Cristina, o que eu mais quero é os tratamentos. Eu só penso nos tratamentos. Eu acordo e durmo pensando, ai meu Deus, eu queria ganhar na Mega e não tem esse problema. Eu vejo tantas mães que têm as horas e que têm outros problemas, porque a gente tem outros problemas. Mas esse problema de não ter os tratamentos, nossa, é desmotivador, assim, te aniquila por dentro, porque tu pensa, eu penso, se eu tiver 20 horas semanais de aba, 3 horas por semana de TO, 3 horas por semana de fono, o Rafael vai estar no nível 1. Mas não é a verdade. A verdade é que depois de todo esse tratamento, ele pode permanecer no nível 2. Pode melhorar bastante, mas ele pode permanecer, porque não é... A gente luta para o nosso filho sair para o nível 1, né? Só que não é tão fácil como as pessoas da internet falam, sabe? Eu fico louca quando a pessoa fala isso. É só fazer tratamento que passa de um... Não, não é. Porque tem a genética, tá? Tem o profissional, que pode não ser o melhor pro teu filho. Pode ser o jeito que ele tá aplicando o aba, que ele não tá aprendendo. Pode ser a apraxia de fala, que eu acho que meu filho tem. Pode ser tanta coisa que vai dar errado que não é fato que ele vai sair do 2 pro 1. Mas é aquele sonho que todo mundo tem de enriquecer, sabe? E ter dinheiro e não sei o quê. E para poucos vem. E essa mudança do nível 2 pro 1, do nível 3 pro 2, ela também é difícil. Porque é o nível de suporte. Meu filho aqui, eu acabei de ler, ele não faz nada disso. Ele não se veste sozinho, ele não desfraldou, né? Se ele tiver desfraldado, se ele se vestir sozinho, se ele comer sozinho, olha quanta coisa que ele já tá fazendo sozinho, mas não é o caso dele, né? Ele é novo, mas ele já deveria saber fazer, mas não sabe. Então, assim, ó, o que eu quero dizer, tamo junto. Então, assim, ó, amanhã eu vou falar os autocuidados de 2 a 3 anos. Mas para quem tiver filho, lembrando, com 0 a 1 ano, né? E depois também de 4 a 5 eu também tenho essa lista, daí eu posso fazer nos outros dias. Eu sei que tem gente que entrou agora, bom saber que entraram, mas assim, ó, eu vou deixar a live salva para não ficar muito grande, porque eu tô passando lá no YouTube também essa mesma live lá. Tá? Um beijinho para vocês, espero que dê tudo certo na vida de vocês também e que nossos filhos, eles saibam fazer essa lista no futuro e que a gente dê risada aí de ter ficado tão preocupado com tudo isso. Até logo, pessoal. Obrigada por me acompanharem aqui nesses 40 dias. E hoje é o 4º dia. Haja assunto, né? Tchau, pessoal.